E agora, para todo o estado de São Paulo, pelo grupo Tati, um programa de entrevistas Podcast Liberados com exclusividade para a última semana junina do Brasil. Ninguém melhor do que ele, até porque Otto Alencar, senador baiano, até canta Gonzagão no ar, a partir de agora. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e de coração aberto e sincero, o desejo de Deus e saúde em suas vidas, de seus familiares, de seus amigos neste 2024. Semana de festa junina em nossa pátria amada e o Podcast Liberados, um programa de entrevistas diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira, é mais do que especial. Imaginem o nosso convidado, a Leila do vôlei, de medalhista mundial das quadras, a senadora da República pelo Distrito Federal e nossa próxima governadora aqui, se Deus quiser. Ela está tão alegre com a entrevista que ela disse, cadê o acarajé? Ou seja, falta o acarajé. Gente, primeiro agradecer em rede mundial o nosso programa e em todo o Brasil, cada vez mais presente nas TVs abertas e fechadas. Completamos o país, o mundo inteiro, pelos aplicativos smarts, LG, Samsung, iOS e Android, no comando da Sul TV. Está aqui Leila. Você imaginava o nosso entrevistado de hoje, dessa semana em especial? Não fala. E que felicidade, né? Olha esse sorriso, pessoal. Não dá. O Otto pra gente é uma inspiração. E ele é símbolo do baiano mesmo, legítimo no nosso congresso aqui no Senado Federal. Otto, primeiro prazer, né, irmão? Prazer estar contigo mais uma entrevista aqui, mas é especial porque eu lidero Otto e eu tenho muita alegria de falar líder, porque é uma figura para nós aqui, além de muito carismática, é uma liderança forte, é um homem de muito caráter, de muita personalidade. Demais. E que lidera muito bem, né, o colegiado aqui de líderes e o partido dele, que é o PSD, né, senador Otto? Obrigada demais, prazer demais tê-lo aqui conosco. E só para completar esse início e deixar o Otto abrir, além de tudo o que a Leila colocou, é impossível você não ter uma gratidão com Otto Alencar. No meu caso, eu sofri um AVC no plenário em 19 de novembro de 2019, ao lado de quem? De Leila do vôlei, cadeira por cadeira. Já chegando no Senado. Já chegando no Senado. Quem que me salva? Otto Alencar, médico ortopedista, junto com Nelsinho Tradi, com Marcelo Castro. A Zenaide também. Os médicos, né? Correram todos os médicos. Mas o Otto estava mais próximo, né? Sim, né? Sim. Então, esse é Otto Alencar, que tem tanto privilégio na vida, Leila, que o homem nasceu em Rui Barbosa, na Bahia. Pode? Para o Brasil inteiro, deputado, governador, tudo. Otto, que privilégio. Cajuru, obrigado. Otto de Deus. Otto de Deus, O privilégio é meu de estar aqui ao seu lado, ao lado da Leila, nossa senadora querida por todos nós, participar desse programa. E eu quero me colocar à sua inteira disposição. Se você pode perguntar aquilo que desejar, o acarajé
que a Leila falou, ou da capoeira, ou do toque do berimbau, ou do toque do atabaque, ou então da chula do meu sertão, da embolada do meu sertão, do sertanejo que agora comemora nesse sábado os nossos São João, com as músicas de Zé Ramalho, Gonzagão, Elba Ramalho, Dominguinho, de Geraldo Azevedo, que nós conversávamos há pouco, ele contando na música dele como surgiu o forró. Definindo o forró. Né? Que o nome forró vem de uma expressão do inglês, os ingleses foram fazer a ferrovia no Nordeste, de noite tocava a música dele e botava no galpão, forró. Então aí surgiu o forró. Canta um pedacinho dessa do forró do Geraldo Azevedo, por favor. Um pedacinho. Não, olha, nossa... Tá vendo? Eu sabia que o Cajuru... Que é impagável, né, gente? Como surgiu o forró? Foi antes de Jesus Cristo, foi antes de Lampião, foi antes de Jesus. Muito bom, não. Mas nosso amigo ali que é da música. Genro do Ivanins, que é também do forró. Eu não sei a letra toda, não. Essa é uma música que eu gosto de ouvir, mas não gravei a letra. Algumas de Gonzagão eu gravei. Que nós vamos daqui. É. Esperem, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, por surpresas como você nunca viu. Mas o berimbau, uma música de bimba, uma música que fala sobre a capoeira, aí você pode falar, porque é uma coisa que eu tive esse choque de cultura, né? O cara criado no interior da Bahia, numa fazenda, num sítio, montando um cavalo, tanto que eu digo sempre que eu fui nascido e criado no lombo do cavalo. Então eu sei pegar um cavalo, sei amansar, sei encilhar, sei botar para pisar, fazer tudo que você pensar num cavalo, você fazer. Mas também sei tudo da capoeira. Então esses dois choques, né? Alguém que nasce no interior, que vem com essa cultura do Nordeste, do interior do Nordeste, e chega em Salvador, vai fazer medicina no Centro Cultural da Bahia, que é o centro antigo, né? Onde fica o Terreiro de Jesus, o Pelourinho, fica aquelas igrejas antigas todas. E a minha pergunta é muito em cima disso já, a primeira, Otto. Por quê? Assim, você sabe que todos sabem que eu tenho uma prótese no quadril. Né? Você é ortopedista, especialista em prótese do quadril. A paixão pela medicina, como é que ela começou? E por que prótese do quadril? Especialista em ortopedia, prótese no quadril. Olha, tem coisas interessantes. E você me dá outras dicas. Gente, ninguém sabe. Por exemplo, toda vez que eu entro no plenário, ele olha pro meu pé e fala, Leila, esse salto aqui... Tem que botar um saltinho de borracha. Colocar um saltinho de borracha. Essa eu nem sabia. Não, sempre. Ele sempre tá, olha, Leila, não brinque com isso, seja responsável, porque você pode ter problema depois. Porque todo anatomista que conhece bem o corpo humano sabe que onde Deus colocou mais alcochoamento e gordura foi na sola do pé. E a gordura da sola do pé, quando você vai fazer uma cirurgia, quando eu operar, eu sou especialista em bacia e quadril, eu operava tudo na minha época, eu tinha que fazer tudo, sobretudo em pronto-socorro. O cara tinha uma fratura do calcânio, eu tinha que fazer um acesso por baixo, para eu chegar até o osso, cortando a pele e a gordura, cegar um bisturi. A gordura é igual uma borracha dura para fazer o anti-impacto do peso do corpo com o solo. Então você tira esse anti-impacto, esse acolchoamento e bota o solado de couro, está brincando com o quadril, está brincando com o joelho, com o tornozelo. Sim. Então é por isso que eu digo sempre, né? Se o cara me der um sapato de marca, for solado de couro, eu dou de presente a alguém. Eu não vou calçar o sapato. Só tem que ser borrachão, igual o meu aqui, ó. E eu fui, meu avô foi levar a minha avó na Marinete, para ir para a Feira de Santana, estrada de barro. Aí quando ele desceu da Marinete, ele escorregou, caiu, e a Marinete passou por cima da coxa dele, atropelou e morreu. Aí não tinha médico no Rio Barbosa. Aí eu digo, olha, eu vou ser médico. Foi por isso. Olha que coisa linda. Agora vem cá, você falou do mestre... Desculpa. É emocionante. É emocionante, claro. Mas, tem uma questão pessoal. Mas interessante, é um momento teu, né? Você tem pai, tem mãe, tem irmão. E a lembrança que fica em você é do seu avô. Pois é. São figuras ímpares na vida da gente. Meu, minha avó. Eu me lembro do meu avô todos os dias. Ajudou a te criar? Exato. Ele me ajudava, né? Ele morreu. E aí eu digo, eu vou ser médico. Não tem médico aqui. Ele morreu sem médico, sem atendimento, eu vou ser médico. Aí botei na minha cabeça isso, que não era o que eu queria ser. Até porque eu pensava em continuar lá fazendo cavalo, boi, meu pai, boiadeiro, pegava gado lá do
do oeste da Bahia, do lado esquerdo de São Francisco, atravessava o... Eu tenho um lencinho aqui. Ah, tá bom. Desculpa. Foram tantas histórias que eu ouvi de ti sobre operações, que tem uma que a Leila não sabe, que você aí do outro lado nem imagina. Com quem? Com o famoso Antônio Carlos Magalhães, da Bahia para o Brasil também, quando ele precisou ser operado por ti. Não foi um atendimento, ele teve um problema na articulação e estava mancando e vinha aqui para Salvador para uma solenidade e não queria chegar mancando, né? E aí eu fui fazer uma infiltração nele. Ah, infiltração é outra ele coisa. melhorar. Ele aí disse, faça a infiltração, se eu melhorar, ele manda uma gravata. Se eu não melhorar, sai da cidade, que eu vou mandar ele pegar. Eu vou mandar ele pegar. Se não melhorar, sai da cidade. E aí, que moral da história? Ficou bom, ficou meu Ficou amigo. bom. Ele não saiu da cidade, virou governador, tudo. Que era um grande amigo, né? Um grande Meu amigo, assim, meu amigo. Eu gostava muito dele porque ele era uma pessoa muito, assim, achava piada em tudo. Certo. Eu gostava muito dele, ele também gostava muito de mim, eu me dava bem, que era um paizão pra gente na época, né? E ele encontrava piada em tudo, Sim. E alegria em tudo, ele captava assim, as coisas com facilidade e, ao contrário do que muitos pensavam, ele era um meu coronelzão e tal, muito rígido, mas na convivência pessoal... No trato, né? Ele era muito interessante. Entendi. E muito leal. Achava algumas coisas, algumas piadas, algumas coisas que ele fazia assim, que às vezes ninguém conseguia fazer. Por exemplo, o aniversário dele era na igreja do Rosário Nossa Senhora dos Pretos, no Pelourinho. Certo. Que os portugueses fizeram a igreja só para os negros, os pretos fazerem as suas orações, fazer toda a parte lá no Pelourinho, ficava ali. E ele comemorava o aniversário nessa igreja, Certo. Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. E era lá que fazia, então, homilia, e tocava o toque do atabaque, ele entrava com música que tinha essa conotação da tradição cultural afro da Bahia, né? Então as pessoas entravam, as baianas iam receber, o pessoal todo, pai de santo, mãe de santo, por causa do sincretismo religioso. E quem fazia a homilia era um padre negro que era muito culto, padre Sadoc, e talvez tenha sido o orador sacro que eu ouvi falar melhor. Falava para encantar as pessoas e para agradar também. Sim. E era muito amigo de Antônio Carlos. E numa dessas, ele, falando sobre Antônio Carlos, logo depois da perda de Luiz Eduardo, ele dizia: Antônio Carlos Magalhães podia ser considerado a Belisário, general romano, que dizia: na defesa de Roma, se eu avançar, sigam-me. Se recuar, matem-me. Se me matarem, vingue-me, na defesa de Roma. Antônio Carlos pela Bahia é a mesma coisa. Quando terminou a homilia, nós fomos para casa de Antônio Carlos. Ele dava um almoço a gente, comida baiana e tal. Estava em pé assim com os amigos, de repente o senador chegou de junto de mim e fez: Alencar, Sadoc hoje, o padre hoje exagerou. Se eu recuar, não quero que me matem. Né? Bom, gente. Esse era ele, o cara. Esse era Antônio Carlos. Bom, gente, televisão. Alegre. Televisão tem tempo e tem intervalos. O nosso é o menor da televisão brasileira. Tinha ótima coisa. E para a gente voltar com a segunda e penúltima parte do Pode Cá Liberados em rede mundial, se preparem, porque eu não posso deixar de falar do mestre Bimba, ou seja, da capoeira. Eu não posso deixar de falar de Gonzagão com este homem. Até cantar A Hora do Adeus de Gonzagão, ele sabe. Esse é Otto Alencar, foi a última música dele, né? Esse é o baiano Otto Alencar, foi tudo na Bahia e tem o respeito de todo o Brasil. E nós voltamos já e já. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos.
Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Voltamos em rede mundial com a segunda parte do imperdível e hoje impagável Podcast Liberados, o programa de entrevistas que você ainda não tinha visto na televisão brasileira. Enfim, e em todo o mundo você pode nos ver. Otto Alencar, o baiano de Rui Barbosa, na cidade, no interior, que é uma enciclopédia indiscutível. A Leila do Vôlei no intervalo falava sobre isso. Como você não ficar uma tarde inteira conversando com este homem público, com este ser humano, pela cultura, pela capacidade, por tudo que ele representa. E ele falava do mestre Bimba, Leila do Vôlei, isso, do capoeira. E da capoeira. E vocês não sabem dessa. Eu fiquei encantado ao ouvir do Otto. Como é que a capoeira, que antes era coisa de malandro, de marginal, ela virou o decreto no governo de Getúlio Vargas, Otto Alencar? Olha, a capoeira, o capoeirista, não podia fazer nenhuma dança de capoeira, tocar tabaco, berimbau ou jogar capoeira na rua. Na Bahia era proibido, era preso, porque aí se considerava malandro, que era marginal. E aí o mestre Bimba, Manuel Machado, o nome dele, foi ao Getúlio Vargas. Getúlio Vargas recebeu ele no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. E a partir daí Getúlio editou um decreto que a capoeira poderia ser jogada e as pessoas não seriam presas. Sim. Marginalizavam a capoeira com a cultura nossa. Não é só a luta a capoeira. A capoeira é dança, a capoeira é cultura, a capoeira é ritmo. É uma manifestação cultural, esportiva. No berimbau, que é uma Sim. corda só, você pode tirar vários toques. Né? O São Bento. Você toca também? Ó? Toca. É? São Bento Grande. Não é só berimbau que ele toca, não? Cavalaria. Toquei por Romário aí na Comissão de Educação, quando nós aprovamos um projeto para ensinar capoeira nas escolas, sem precisar do cara ser formado. Capoeirista é capoeirista, forma na universidade. Se forma nas bases da capoeira. E a capoeira é uma cultura muito grande, inclusive prega a não violência. Sim. O mestre Bimba nunca nos induziu a ir jogar capoeira na rua para brigar, para fazer espetáculo. Sim. E a capoeira, ela surgiu Angola, que é a capoeira jogada mais embaixo, com ritmo, e sim, que tem as posições todas da capoeira. E a capoeira, por que o nome capoeira? Porque o negro era açoitado no Pelourinho, e quando ele era açoitado e ele queria fugir, ele dava uma rasteira no cara que estava atingindo ele, né? O sujeito que batia nele. Me passou o nome agora. Então ele dava tipo capataz? Aquela capoeira, né? O feitor, né? O feitor. E ele dava aquela rasteira e corria. E ele se escondia onde? No mato, num mato aminófilo chamado capoeira na Bahia. Olha. Então esse negro é capoeira, porque ele se escondia na capoeira. Para achar ele na capoeira é difícil. O mato, por isso o nome é capoeira. Não é por causa da rasteira, por causa de nenhum golpe. Esse negro é capoeira. Esse negro tem que ser preso, ele está na capoeira. Perfeito. É uma vegetação no recôncavo baiano e mais longe do recôncavo, que é uma vegetação aminófila, baixa, que não é igual à Mata Atlântica. Ele se escondia na capoeira, esse negro é capoeira. Vamos prender o capoeira. Né? Aí surgiu o nome. Esse negro é capoeira porque ele dava rasteira e surgiu. E depois disso, veio o ritmo junto com o candomblé. Com o ritmo do candomblé. Porque o ritmo do candomblé foi que daí surgiu essas músicas todas do Axé Music. Sim. Porque você assistir uma solenidade do candomblé genuíno, tipo, por exemplo, no Gantuá, onde viveu Mãe Menininha, hoje a filha dela, Mãe Carmen. As águas de Oxalá
se o cara for assistir, ele termina dançando. Igual alguém que está dançando por lá. Porque o ritmo chama mesmo. Parece que ele entra na gente e você sai naquele ritmo do axé sem querer. Já tá na essência, então, né? veio o ritmo da capoeira que os negros trouxeram, é herança de todos esses que fazem sucesso com a música do axé. De todos os toques do atabaque, do toque do berimbau, da Angola, da cavalaria, que é um ritmo do berimbau mais rápido. Sim. Tudo isso foi uma herança que deu muitos ganhos para o Brasil, essa herança cultural dos negros. Então, o negro era discriminado. Sim. Aí Getúlio com isso fez, e a capoeira está no mundo hoje. Eu fiz um documentário sobre capoeira na Bahia, capoeiragem na Bahia, o nome. E já está na 5ª edição? Está em 5 idiomas já. 5 idiomas? Pode entrar na internet, você entrou aí, você viu? Está no YouTube. Você viu no YouTube? Capoeiragem. Você viu a minha imagem ali? Era uma academia que eu participava com um amigo meu. Mestre, o nome dele era Aristides, me chama ele Tiduca. Como é que está o título no YouTube? Capoeiragem na Bahia. Capoeiragem na Bahia. Então daí veio o ritmo, o ritmo forte da capoeira, veio a ladainha da capoeira. A ladainha é como se fosse uma valsa na capoeira. Né? Então o Bimba que criava isso, e ele foi o criador das principais músicas. E vem cá, ele foi o criador também do apelido? Não, porque ele botava apelido Otto todo, Bagaço. Otto Bagaço? Todo mundo chegava lá e botava apelido. Imperdível. Um era os meus colegas, um era camisa roxa, outro era cascavel, outro era piloto, outro era acordeon, né? Outro era Itapuã, o outro era até vários, né? E por que Otto Bagaço? Mestre Zica. O outro era Flecha, que era o meu melhor amigo, negão, de 1,90 m. O Bagaço, eu chegava machucado e jogando pelada de descalço. Tava com a unha arrancada, pensando no bagaço. Pô, vai embora, vai cuidar. Inclusive, eu entendi por que das unhas arrancadas. Porque além da capoeira, você é um apaixonado por esporte, foi lateral esquerdo, jogou futebol. Joguei futebol, era canhoto, jogava futebol. Gente, mas olha, dava pra jogar no Vitória. Dava pra jogar no... Olha, mas a informação que você tomava muita bola nas costas? Não. Como lateral? Não. Que isso? Não. Peraí, Cajuru. Ai, meu Deus, Cajuru. Não, eu realmente sou canhoto, né? Olha, que sensacional. E jogar de quarto zagueiro ou de lateral esquerdo. E era um jogador, não era um craque, mas era um jogador regular. Quando eu vejo hoje os caras ir dominar a bola e pegar na canela, eu jogava melhor. É triste. Não, e ser canhoto, né? Porque eu sou canhota, a gente sabe que é um diferencial do mundo dos destros. Diego Maradona, não precisa falar mais nada. Canhoto normalmente chuta forte na bola, né? Eu estava muito forte. Ale e eu podemos fazer uma coisinha diferente, já que você falou em ritmo, eu vou te dar uma rasteira. Sabe qual? Sim. Capoeira, Mestre Bimba e você fazer Roberto Carlos. Roberto Carlos? Estou te chamando de Roberto Carlos. Uma canjinha para nós. Para Roberto Carlos? Não, sobre capoeira. Quando você põe a capoeira na música. Sim. A do Mestre Bimba. Uma ladainha, por exemplo. Ladainha, tem um ritmo mais forte. Tem as músicas mais fortes da capoeira, que você canta um refrão e vai tirando os repentes, né? Como eu falei aqui, um dos repentes. Ele falou ali há pouco, um refrão, Paranauê, Paranauê, Paraná. Então eu falei aqui, aquele negócio que o Bimba, numa reunião, ele chegou lá, os caras estavam lá e tal, muita gente que não era da capoeira e tal, ele olhou assim para a plateia e fez o repente, né? E disse, nessa terra não tem homem que não seja meu amigo, os homens dormem com os homens, as mulheres dormem comigo. Quer dizer, era o refrão da capoeira. Então, tinha isso, né? Olha, vocês veem tudo em frente aqui. Então, depois vinha o refrão, né? Depois o refrão. A outra, como é que era o refrão? O refrão, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Vou-me embora, Paraná, que aqui não me dou bem, Paraná. Se eu tivesse que ir embora, Paraná, eu levar você também, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná. Tua mãe quando te teve, não precisou de parteira, precisou de um alicate, uma estrovenga, uma talhadeira, Cajuru.
Sobrou para mim, Leila. Tá vendo por que a gente se diverte também? Leila do vôlei para o mundo. Ai. E para Bom, a política. A agora... capoeira, antes de tudo, além de ser uma cultura, é também uma coisa da malandragem poética, Exato. da brincadeira, Sim. da risada, do mau humor. A gente fazia festa de largo com bom humor, tocando atabaque, tocando um berimbau, tomando uma cervejinha. Eu nunca gostei de cerveja. Eu sempre gostei de destilado. É podia mesmo? comprar o uísque, tomava A cachaça mesmo, cachaçinha, da pura mesmo, ou com É. limão. Aham. Entendeu? Tomava minha cachaçinha. Mas também não brigava, até porque o próprio mestre Bimba não estimulava o confronto, a briga. Sim. E ele dizia algumas coisas É uma das importantes. premissas também da Uma coisa capoeira, importante né? que ele Das dizia, olha, lutas. recuar também é golpe. É. Olha, Se você vai brigar para apanhar, é melhor recuar. recuar É também. inteligente, né? E ele dizia algumas frases que eram simbólicas também. Quem bate nem sempre se lembra e quem apanha nunca esquece. É. É. Entendeu? Essas Tomar coisas cuidado, da né? capoeira que eu falava assim. Ô, Otto, agora, olha só, gente, se deixar, né, Cajuru, nós vamos É. ficar aqui horas escutando as histórias do Otto. Quer dizer, você é um homem da roça do campo, né, criado ali no campo, na roça. Puxando o gado. Pois puxando- com o lado do seu pai, do seu avô, É. médico ortopedista, capoeirista, jogador de futebol e política. É. Como é que a política aconteceu na sua vida? Ótima pergunta. Aconteceu com a reabertura democrática em 85, 86. Quem te inspirou? Quando minha família toda era política, né? Ah, Desde do meu avô foi prefeito, eu tive um tio que foi deputado constituinte em 47, Humberto Alencar, tive um primo prefeito de Itaberaba, Nelson Alencar, que até foi cassado no golpe militar de 64. E aí, quando teve a reabertura democrática, o professor da Universidade Federal, da Bahia, do interior, e surgiu a eleição direta, né? A primeira eleição direta para governador foi em 86. E aí eu resolvi ser candidato a deputado. Fui candidato a deputado. Uma decisão pessoal? Foi uma decisão pessoal minha, mesmo? Federal? Também estadual. E também da herança da família. Ah. Porque no interior é complicado. No município é diferente de uma capital grande. Tem aquela rivalidade, né? Inclusive uma coisa interessante. Minha família veio do Ceará. Da Aonde? mesma terra, Ceará onde? perto da terra de Luiz Gonzaga, do Exu. Olha, minha Exu família é do Iguatu e de São Gonçalo. então não Pois a minha família veio do Crato, que é vizinho de Exu, onde nasceu Luiz Gonzaga, e também tinha os Alencar. Certo. Então os Alencar eram adversários do Sampaio. Quando meu avô veio para a Bahia, na seca chamada Seca do Conselheiro, seca de 1898, na virada do século XIX, século XX, uma grande seca, veio para a Bahia, terminou em Rui Barbosa e chegou lá, e o adversário terminou sendo o Sampaio também. Uma coincidência, não tinha nada a ver com a família. Aí ficou naquilo, meu pai foi só vereador, meu tio foi prefeito, aí ficou aquela minha cabeça, olha, eu vou ser deputado para ajudar a minha região. E não me atrapalhava eu operar, porque eu tinha uma clínica, um hospital de ortopedia. Você fazia as duas coisas, então? De ortopedia, eu operava e fazia, e comecei a levar investimentos para a minha cidade. Eu posso dizer a você que na minha região da Chapada, eu só tenho marca de trabalho. Ou tenho uma você escola, é consagrado ou tenho um lá, hospital, né? Eu já fui lá. eu tenho uma estrada, eu tenho uma universidade. Então eu me esforcei para fazer isso. E tanto que meu slogan na Bahia é nada resiste ao trabalho. Nada, trabalho ninguém esquece. Trabalho ninguém esquece. Nada, você tem que mostrar para que você veja. Então, aí quando eu comecei, em 86, meu candidato era o Josafá Marinho, foi senador aqui. Conheci ele. Talvez seja, depois de Rui Barbosa, a maior cultura jurídica do Brasil. Sim. Não tem dúvida. Concordo. Depois de Rui Barbosa, a maior cultura jurídica do Brasil é o Josafá Marinho. Perfeito. Só pegar os discursos que ele fazia aqui sobre a legislação que você vai ver. Ele perdeu a eleição, eu fiquei na oposição. Em 90, o Antônio Carlos saiu candidato. Eu o apoiei, ganhamos a eleição. Eu ia saindo assim da reunião de líderes, dos deputados, ele me chamou, quer ser secretário de saúde? Eu digo, quero. Tem gente? Eu tenho. Então você vai ser o secretário de saúde. Você tem gente da onde? Desafiador. Eu digo da universidade, eu sou professor da universidade, vou trazer o pessoal de lá. Interessante que eu trouxe uns amigos meus, que era tudo de esquerda.
filiado no PCB, PCdoB, e eu também tinha sempre aquela história ali do centro social. Nunca fui de esquerda, mas centro social. Uma visão social muito grande. Aí eu trouxe. Ele nomeou as pessoas todas. Com um mês me denunciaram ele que eu só levei comunista. Só comunista. Aí eu vou conversar com ele. Eu digo, olha, esse fulano de tal, PCdoB está aqui, PCB está aqui. Eu digo, o senhor disse que eu fizesse a minha estrutura interna como eu quisesse. Ele, tudo bem, faça. Se der certo, tudo bem. Se der errado, sai você. Sai você. Sai todo mundo. Comunista também. Aí deu certo. Graças a Deus. Parabéns, Graças a Deus deu Eu certo. fiz Parabéns. uma gestão muito boa, graças a Deus na área de saúde, fui bem avaliado, fizemos várias obras, controlamos cólera, quando eu cheguei, estava começando. Na época, cólera? Foi, É? começou cólera. Eu, trabalhando no interior, não tinha laboratório, eu tive que fazer quimioprofilaxia. Quimioprofilaxia é o seguinte, você tem uma doença, você não tem como identificar quem está com a doença, você dá remédio a todo mundo, para não morrer. Certo. Né? Uhum. Aqui, na Covid, era para dar vacina a todo mundo. É. O cara não fez, mas era para dar vacina a todo mundo. Sim. Nós temos na Bahia, no Brasil hoje, Leila, Cajuru, 22 doenças viróticas controladas por vacina. 22. Hepatite por vacina. Olha. Difteria, febre amarela, sarampo, qualquer luz. Agora, a dengue, herpes zoster tem vacina. São 22 vacinas, 22 doenças que não matam mais por vacina. Paralisia infantil. Paralisia Eu, infantil. dos anos 70, operava... Sarampo, né? Sarampo. Também. Eu, nos anos 70, professor da Universidade Federal da Bahia, que operava sequela de paralisia infantil. Tristeza, né? O vírus da paralisia infantil tira a mobilidade dos músculos. Interessante esse negócio. Sim. O vírus tem predileção por uma parte do nervo, a parte posterior do nervo, que é a parte responsável pela mobilidade, pelo movimento, mas não tira a sensibilidade. Não A tira. parte anterior é sensível. Tira a Ele força, só né? vai Digamos, naquele a local força, ali. a força. Só vai e tira. Você fica sem movimentar. Sim. Mas fica com sensibilidade. O movimento é pouco, né? Perde massa magra. Exato. perde Às vezes tudo. as pessoas, as crianças tinham genuflexo, eu tinha que fazer a cirurgia para botar em gênio recurvado para poder andar, para quando andasse o joelho fosse para trás para andar. Nossa. Então, hoje não tem mais paralisia infantil por vacina. Nós estamos no silêncio epidemiológico. Silêncio epidemiológico é quando você não registra nenhum caso no Brasil. Há mais de 40 anos, nós não temos um registro de um caso de paralisia infantil por cada gotinha do Zé Gotinha ali. E a gente tem gente ainda questionando a vacina, Pelo amor de a Deus. ação da vacina. Eu estou vivo aqui. Pula essa parte. Eu estou vivo por causa da vacina. É surreal. Entendeu? Então não tem como fazer isso. Você vê várias doenças controladas. As viroses nunca são erradicadas, elas são controladas. Eu não tenho paralisia infantil aqui no Brasil, mas posso ter, digamos, Marrakech, pode ter um caso lá, pode ter no outro país e tal, que não tem cobertura vacinal para isso. Então, a vacina, quem está aqui assistindo, salva vidas, pelo amor de Deus, vacine os seus filhos, toma a vacina para dengue, toma para herpes zoster, que está tendo um surto agora no Brasil. De Covid. Covid. E por falar em Covid, Caju, Aí você primeiro eu vou passar para você. Aí você pode fazer, Posso? que aí eu já vou para o último Então intervalo tá, e a última tá. parte. Pode ser? É sim. Obrigada, irmão. Nós tivemos aqui a CPI da Covid. E você teve uma atuação Deu show, né? incrível na CPI da Covid. Eu não posso deixar aqui de lembrar da sua atuação, da sua liderança. O que assim, para você, a gente tem um legado sobre essa CPI? Você acha que valeu? Assim, na sua análise, né, por toda a sua experiência, qual foi o resultado dessa CPI para o país diante daquele cenário caótico que nós vivíamos, de negacionismo, de grandes dificuldades que você vai poder relatar aqui depois. Para você, qual foi o resultado da CPI justamente pela tua atuação? Pergunta, só um minutinho, por favor, Otto, porque tem o último intervalo, aí você responde depois, e aí a gente vai entrar em política, e eu também já vou concluir com ele aquela parte que todos esperam, né? Defenda você aí do outro lado esse quadro ou não, mas eu sei que ele é aplaudido, que é definir em uma palavra.
Apesar de tudo que o homem tem feito na política, esse Brasil ainda tem jeito? Voltamos com Otto Alencar, essa entrevista para ficar na história em rede mundial, já. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Meus amigos, minha gente, meus únicos patrões, voltamos para a última parte. Infelizmente, televisão é tempo deste programa, repito, para ficar na história da televisão brasileira, no Podcast Liberados em rede mundial, e agradecendo as novas parcerias Minas Gerais, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, em torno, enfim, em todo o mundo você pode nos ver por aplicativos smarts, também por iOS, por LG, Samsung, Android, tudo no comando da Sul TV. Eu vou começar pela pergunta que é a Leila do vôlei, das quadras para o mundo político, para o nosso orgulho, para a alegria, principalmente do povo do Distrito Federal, ela que é de Taguatinga, para você que não sabia, porque tem gente que acha que ela é carioca, né? Com o baiano Otto Alencar, falando agora de política, ela, Leila, se lembrou da CPI. Fica à vontade, Otto. Olha, onde você deu um banho. Leila já falou antes, a CPI da Covid deixou um legado para todos nós. Primeiro, a punição pelos culpados pelas mais de 700 mil mortes que aconteceram. Mas a coisa mais importante, e que eu persigo até hoje, e que eu falo até hoje, quando eu posso falar em rádio, televisão, jornal, é que a CPI e nosso trabalho deixou um contraponto contra o ex-presidente Bolsonaro. Ele negou a vacina e nós estamos trabalhando para induzir o povo brasileiro a se vacinar. Porque muitas pessoas até hoje não levam os filhos e não se vacinam, porque um presidente da República, com a autoridade que tem, quando ele fala que a vacina pode causar um problema, como falou em Porto Seguro, pode virar um jacaré ou que vai matar essa vacina, ele deixou essa interrogação na cabeça das pessoas que a vacina não funciona. Pelo amor de Deus, a vacina funciona, a vacina salva vidas. Eu tive Covid, estava vacinado em julho de 2021 com duas doses da Coronavac e me salvei graças à vacina. Nós tivemos muitas pessoas que morreram, tivemos aqui no Senado. No Senado teve a maior letalidade. Letalidade é diferente de mortalidade. Sim. Mortalidade infantil. As crianças morrem de várias doenças. Letalidade é quando morre de uma doença só. A maior letalidade foi no Senado. Nós perdemos 3 senadores. Lamentavelmente, o Major Olímpio, o Arnoldo Oliveira e José Maranhão. Isso. Entendeu? 3. Em Manaus, nós tivemos a letalidade de 3,5, a maior do mundo. Pelo amor de Deus. A maior do mundo. 700 e tantas mil pessoas morreram, Leila. Dessas 700 e tantas mil, 73% tinha mais de 60 anos. E desses 73%, quase 90% ganhava de 2 salários mínimos a menos. Gente pobre que morreu, que não tinha o DF aqui de Brasília para ir, ou o Sírio, ou o Einstein, que tinha que ser atendido na rede pública. A rede pública não conhecia a doença. Não. E essa é uma doença que até hoje ninguém conhece. A Covid-19, a variante Delta, agora está vindo uma variante mais leve, que não vai até os pulmões, da doença das vias aéreas superiores, mas continua vacinando, porque salva vidas.
as doenças da infância, tem vacina para tudo, para não morrer de sarampo, como a Leila falou, ou outra doença virótica. Se vacine, pelo amor de Deus, não siga, com todo respeito que eu tenho, e eu trato os meus adversários com respeito, com ética. Com todo adversário que eu tenho, com toda situação que eu tenho contra o ex-presidente, ele negou a vacina, não sigo o ex-presidente. Ele está errado, ele tomou a decisão errada. Não podia fazer isso com o povo brasileiro. A senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo. A senhora sabe a data? E que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o número, diga o ano. Porque a responsabilidade com a vida é para quem conhece a doença. Então, o senhor não sabe, o senhor sabe qual é o grupo que pertence o Covid-19, o novo coronavírus? Vou repetir, eu não vou nem colocar a resposta assim dessa forma, só para não agredir a área médica, eu não sei mesmo. Mas o senhor tinha que saber. E, doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado. E eu tenho aqui que também lhe ser grato, porque só há 2 pessoas no Brasil que jamais se esquecem em entrevistas de agradecerem ao fato de que, se não fosse o Cajuru, não teria a CPI. Sem dúvida e nenhuma. Milhões de pessoas teriam morrido Você porque ela iria se engavetar. É só você na política que reconhece isso, e o jornalista Marco Antônio Villa. Você, Cajuru, foi determinante com sua visão de entender que a CPI não seria instalada, que você foi ao Supremo Tribunal Federal, provocou o ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele deu a decisão e a CPI foi instalada. Então, tem gente com as vidas salvas pelo nosso trabalho da CPI, dos médicos, dos profissionais da área de saúde, tem também o dever de reconhecer a sua visão de enxergar. Você que até tem uma limitação visual, mas o importante de um político não é só enxergar com as vistas ou com a inteligência, enxergar com esse órgão aqui, ó, coração, esse é que manda. Com inteligência política, a minha pergunta que depois da Leila eu fiz para deixar nessa última parte. Apesar de tudo o que o homem tem feito na política brasileira, esse Brasil, Otto Alencar, com a sua sabedoria política, ainda tem jeito? Tem tido jeito ao longo dos anos, Cajuru, até porque até 21 anos, na cidade onde eu nasci, eu bebi água bruta. Quando eu cheguei na Universidade Federal da Bahia para estudar medicina e passei na Federal, eu até aquele momento, 17 anos, eu não tinha feito um exame de fezes. Quando eu fiz o exame de fezes, eu tinha todos os vermes que uma pessoa humana podia ter no intestino. Helminthus, ameba, inclusive ectosomose grave. Eu fui o cobaia da medicação que hoje que elimina a ectosomose, Mancil. E o meu professor na época, Luiz Prada, perguntou: eu estou fazendo esse teste com essa medicação, você quer tomar? Você tem 2 opções, ou você faz a filtração do xistosoma, que era uma coisa que não dava certo, filtrar as lavras no seu organismo, ou tomar o Mancil como um cobaia. Eu disse: eu quero ser cobaia, professor. Me dê a medicação. Eu tomei, era a medicação de escolha que eliminou a xistosomose. Hoje, na minha cidade onde eu nasci, eu fui o único a passar em vestibular, o primeiro, nasci em Rui Barbosa. Hoje passa 5, 6 alunos em medicina, falam em direito, evoluiu. Não acabou ainda as desigualdades sociais, pelo problema que nós reconhecemos da desigualdade social, que vem ainda da escravidão, da monarquia, da dificuldade, do preconceito contra os negros, contra os índios, que é uma população que precisa ascender aos bens e serviços que uma sociedade moderna pode oferecer, e eu sei, mas melhorou muito, mas precisa melhorar muito mais, com gestão eficiente do presidente da República, dos governadores e, acima de tudo, dos prefeitos. Sabia que você falava. Porque minha cidade, meu estado, tem 417 prefeitos. E eu conheço municípios em que a saúde pública é bem cuidada, onde falta o Bolsa Família, ele vai lá e completa. Então, depende do gestor, daquele que está sentado na cadeira, que tenha compromisso e entender que a população que ele representa tem que ter os bens civis. Eu acredito que o Brasil vai dar certo e nós vamos, aos poucos, resolver essa questão do fosso social. Melhorou muito, melhorou.
mas falta ainda muita coisa por se fazer. Tanto aqui na capital, em Brasília, como no seu estado de Goiás, na Leila, que defende tanto o Distrito Federal, lutou muito para que no arcabouço fosse mantido os recursos para a capital, e eu votei a favor, por indução dela, ela conquistou meu voto, pelo esforço dela em defender Brasília, a nossa capital, como um todo, tanto as cidades satélites como aqui, o coração, o centro de Brasília, precisa crescer, evoluir muito com o trabalho dela. Então, eu acredito, eu não sou, eu sou realista, né? Aquele realista que trabalha com essa realidade que você conhece, o perfil, sabe o diagnóstico, e o tratamento é gestão pública eficiente, não permitir gasto público além da arrecadação. Eu aí digo, a Haddad está certo, o déficit zero, compatibilizar receita e despesa e fazendo o social. O social é fundamental. O que é o social? Educação, saúde e uma política compensatória para quem não pode trabalhar numa fábrica porque não tem escolaridade. Quando eu levei a primeira fábrica de calçado para a Rua Barbosa, trouxe lá de 2 irmãos no Rio Grande do Sul, a Pegada, em 2002 eu era governador da Bahia, eu tinha o quê? 50 anos, mais ou menos, 50 e poucos anos, eu não pude colocar um amigo meu de 50 anos na fábrica, porque nenhum tinha escolaridade nenhuma. Porque os governos militares não abriram universidade, não abriram escola técnica. O meu estado, Cajuru, anote aí, passou 200 anos com uma universidade federal só onde eu formei. Que isso? O Lula levou 6 em 8 anos. Levou 32 escolas técnicas. É por isso que na Bahia a gente vota no Lula pelo que ele fez pela Bahia. E o trabalho ninguém esquece, como eu lhe falei, e o político vive daquilo que ele leva para ser representado. Sem dúvida. É por aí. Perfeito. Bom, o meio ambiente, começando com a Leila do vôlei e Gonzagão, que vocês vão ficar surpresos. 2 assuntos ficam para o final do programa e agora o esperadíssimo Defina em uma palavra. Quadro que sempre começa com Leila do vôlei. Otto, defina a Bahia. A Bahia é um estado que tem uma tradição cultural muito grande, e por ser um estado grande, que tem 566 mil quilômetros quadrados, tem cultura diferenciada em várias regiões. Se eu chegar no Nordeste, eu sou da Bahia Central, do centro-norte da Bahia, que é a colonização pelos bandeirantes, que o caminho era o Rio São Francisco, não tinha estrada. Então nós temos uma cultura que é muito enraizada em tradição, assim, de pedir bênção ao pai, de andar com a melhor roupinha no dia do comício, de andar bem trajado, de tratar bem as pessoas. E também tem uma Bahia do Recôncavo, que eu depois absorvi essa cultura dos afrodescendentes, onde tem os candomblés, onde tem o toque do atabaque, onde tem a cultura do marisco, também de se trabalhar no mar, de pescador, que Dorival Caymmi definiu tão bem. E quando você vai lá para cima, para o Nordeste, na divisa com Alagoas, com Sergipe, aí é a região do Cabo da Peste. Filho da Peste, filho do Cabrum, porque é outra cultura. Quando chega no extremo sul, tem uma cultura diferente, ali perto do Espírito Santo, na divisa de Minas. É outra cultura diferente. Então vai para o oeste da Bahia, a região da margem esquerda de São Francisco, já tem lá uma outra cultura diferente. Os caras que trabalham ali produzindo soja, produzindo algodão de alguém que veio dos gaúchos, que foram bem recebidos, veio de Santa Catarina, veio do Rio de Janeiro. Então é um estado multicultural. Mas na verdade, o coração da Bahia depende muito da cultura herdada pelos afrodescendentes, da cultura das raízes, né, que Jorge Amado escreveu nos livros dele, em Jubiabá, Mar Morto, e o último livro, talvez um dos últimos que ele escreveu, Navegação de Cabotagem, descrevendo a cultura do português, do negro e do índio. Então, os portugueses, quando vieram para o Brasil, todos eles não trouxeram mulheres portuguesas. Ele aqui, a descendência veio logo com os índios, depois com o negro. Então, é um estado multicultural, multirracial, e como é multirracial, todos têm que ser bem tratados, tanto os de herança europeia, como os negros, como os índios. E eu defendo isso
com muito ardor. Sabemos. Até porque eu absorvi isso e a minha avó era índia. A minha também, a minha bisavó era índia. Minha avó era índia. Então Mas se todo mundo desse uma aula... Eu tenho aqui o sangue índio dentro de mim. Então eu tenho que respeitar. Respeito muito e eu tenho uma convivência e uma luta muito grande contra o preconceito racial. Eu agora tenho um ídolo, é o Vinícius Júnior. Ah, nós todos nós. É meu também. Levantando a bandeira contra o racismo. Deus, eu amo esse Deus e o enviado de Deus foi Cristo, está na Bíblia isso, não fez acepção das pessoas, exclusão das pessoas. Excluir um ser humano pela cor da pele, que é amarelo, que é negro, isso é uma coisa assim que deve ser punido com muito rigor. Muito rigor. Olha, se todo homem público e se todo entrevistado aqui desse uma aula nesse quadro que se chama Define uma Palavra, eu mudaria o quadro para Defina em várias palavras. Mas normalmente não tem ninguém com a aula que você dá. Então a Bahia em uma palavra. Um Bahia, uma palavra, deixa eu ver, alegria. Alegria. Respeito pelas pessoas. Nossa, diversidade. Em uma palavra. Em uma palavra, vou dizer aqui, o Jorge Amado, os livros de Jorge Amado. Ele é diferente até nisso. Em uma palavra, Antônio Carlos Magalhães. Trabalhador, eficiente, bom amigo nas horas da dificuldade dos seus amigos. Agora, um sentimento da época de que realmente era muito firme, às vezes até muito duro nas suas decisões, nas suas palavras. Era um homem que talvez saía da tranquilidade para a exaltação e voltar na mesma hora. Vamos dizer assim, um QRS no eletrocardiograma, assim, entendeu? E depois um espaço QT, tá normal. Sensacional, Leila, muito bom. Em uma palavra. Olha, defina em uma palavra vacinas. Vacina fundamental para salvar a vida. A vida. A vacina é a vida. Perfeito. De vida para a família, em uma palavra, avô. Avô, um pai, alguém que lhe cria, que lhe dá o exemplo e você segue. Filhos. A filha é a coisa melhor do mundo, é a solução. Leila. Filha é a solução. Defina em uma palavra, é tão difícil, gente, porque o Otto ele deu uma aula aqui para aula, nós. impressionante. Defina em uma palavra o esporte. Esporte e saúde, convivência, respeito, né? Ou seja, é fundamental na vida. Perfeito, né? Otto. Para você viver. Eu hoje pela manhã, eu não faço mais esporte, eu gostaria de jogar uma pelada. Eu também. Eu também. Não dá mais. Eu era bom direito. 2 vezes. Eu operei o joelho 2 vezes. Uma por menisco e outra por ligamento. O menisco foi jogando capoeira. E o ligamento você rompeu? Foi futebol, foi. Rompeu? Eu operei. Então, eu gostaria de jogar uma pelada, mas hoje de manhã eu fiz 12 quilômetros de bicicleta. Todo dia eu faço meu exercíciozinho, boto a bicicleta fixa e fica ali balançando. Perfeito. Aí dá para andar. Claro. Aí o Tassi Ereissati, que andava comigo aqui pelo Está pelo nos vendo Senado, agora lá na TV Meio. Pelo Senado, aí no túnel do tempo. De vez em quando ele ficava fazendo onda comigo e dizia que você não aguenta levantar a perna. Aí eu dava uma benção nele. Uma vez quase pegou. Sabe como é a benção no capoeira, né? Que você faz assim. Tá pesada? É a benção, é uma benção. Quase pegou nele. Nossa. Passou assim, ó. Imagina. Em uma palavra, Lula. Lula, o vencedor de qualquer adversidade. Em uma palavra, Jair Bolsonaro. Um presidente negacionista. Bom, Leila. E por fim, em uma palavra, o homem Otto Alencar. Isso. Você vê, um médico com muita vontade de dar solução a tudo que faz a pessoa sofrer. É isso aí. Irmã Dulce, 12 anos, me ensinou mais isso ainda, né? Então, talvez seja alguém que se comove muito com as coisas do povo. É isso aí. Eu acho que é mesmo. Defina em uma palavra Gonzagão para a gente entrar no fim do programa. Perfeito. Não dá para definir Gonzagão com uma palavra. Não dá, não tem jeito. Gonzagão foi o poeta do sertão, o criador de vários ritmos, né, que hoje são tocados, do forró, do chachado, do xote. Do baião, e também
de músicas que definiu o drama do sertanejo com a seca, né? Eu há pouco falava com você de uma música dele chamada Triste Partida, que são 7 minutos e tanto ele definindo o sertanejo que olha para o céu em novembro, dezembro, esperando a trovoada não vem. Aí ele passa, vira o ano, aí entra o mês de março, que é o mês das trovoadas de São José, também não vem. Espera o inverno não vem, e passa seca o tempo inteiro, ele sofrendo, vende a vaquinha, vende o cavalo para comer e por aí vai. A Triste Partida define perfeitamente. 7 minutos a música? É 7 minutos. Ela é como se fosse... Ela definiu fosse seca, né? uma atuada sobre o sofrimento do sertanejo, olhando para o céu, esperando a chuva. Minha região é assim, onde eu nasci assim, faz parte do semiárido da Bahia. Eu passei por isso com meu pai, eu dava água a gado, eu com 15 anos, 14, 13 anos, 12 anos, limpando cacimba e a vaca berrando com a cabeça debaixo de minhas pernas, berrando, tanto que tem uma música que diz que boi com sede bebe lama, que é até um forró, boi com sede bebe lama, empurrando, morrendo de sede, a gente trabalhando ali no sertão, e ele definiu isso. E foi um grande poeta da música popular brasileira, e ele foi o embaixador do sertão, né? Sem dúvida. Para mim, o melhor da música popular brasileira. Ele nasceu. Para mim não é Roberto Carlos. Ele nasceu em Exu. Olha, Ivan Lins, hein? Ele nasceu em Exu, em Pernambuco, né? Saiu de Pernambuco, foi para o Ceará, serviu o Exército, ele voltou, foi para o Rio de Janeiro tentar o sucesso com a sanfona dele. A primeira música dele foi uma música que não fez muito sucesso, Dança Mariquinha. E depois disso veio Asa Branca, veio Cintura Fina, aí veio Triste Partida, veio uma série de músicas que ele fez. Não, mas aí tem uma porque o programa estourou. E fez a música, a última dele, que é Hora do Adeus. Foi a última música dele. A última música. É essa que é a surpresa. Exatamente, senador Otto Alencar, baiano, exemplo para o Brasil inteiro. A Hora do Adeus, a última música do Gonzagão, nesse 29 de junho, nessa semana de festa junina, Leila do Vôlei. Na interpretação de Otto Alencar, é de babá. É isso? É de babá. Essa é a última canja que nós queremos. O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, vocês reparem, eu cantando, é a mesma voz de quando meu reinado começou. Nossa Senhora! Sensacional! Eu agradeço. Termina assim, ó. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, Rio, Janeiro, onde meu reinado começou. Vou deixar tudo, dar de presente ao museu, é a hora do adeus de Luiz, rei do Baiano. Nossa sensacional, sensacional. Que fim de programa, e que programa, hein? Que fim de programa e que programa Podcast liberados para o mundo inteiro no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. Otto Alencar, obrigado por você existir, baiano. Graças a Deus. Muito obrigado a meu amigo ali. O genro de Ivan Lins. O Cássio. Eu adoro Ivan Lins. Maravilhoso. Leila do Vôlei. Diga, irmão. Mais uma vez, muito obrigado, porque você, como entrevistadora, é acima das médias. Campeã sempre. Olha, eu quero só agradecer a oportunidade de ter esse momento aqui com você, que é uma pessoa que eu tenho admiro, um irmão de 30 anos, e o Otto Alencar, que nos ensina muito dentro dessa casa. Pessoa muito generosa com todos nós. Obrigado. Gratidão, mestre. Sou teu fã também, do Cajuru aqui. Que isso. Meu mestre, ele me chama de Otto de Deus. Otto de Deus. Exagerando muito. A Folha de São Paulo publicou isso. Exagerando muito, né? Mas é verdade que é isso. Otto de Deus em todos os sentidos. Bem, Deus e saúde. Pátria amada, agradecidíssimo. Vamos lá. Valeu, Cajuru. Valeu, Leila. Valeu. Todo o estado de São Paulo, pelo Grupo Tati, acaba de ver mais uma edição exclusiva do programa Podcast Liberados, comigo e com a Leila do Vôlei, hoje em especial
na homenagem à festa junina brasileira em sua última semana com o incrível senador baiano Otto Alencar.